Olá, sejam bem-vindos ao É Tempo de Amazônia, uma jornada rumo ao desenvolvimento sustentável e a preservação de um dos maiores patrimônios nacionais, o bioma amazônico. A bordo hoje eu vou conversar com o Fábio Gurgel, pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental. Nós vamos conversar sobre a citricultura sustentável na Amazônia. Fábio, seja muito bem-vindo aqui ao É Tempo de Amazônia. A gente já tratou de diversos assuntos, do café, do cacau, da pecuária, de uma série de cultivos na floresta, na Amazônia, de forma sustentável. Mas é a primeira vez que a gente vai abordar a questão da citricultura na Amazônia. Esse é um tema novo que eu gostaria que você trouxesse aqui para quem acompanha o É Tempo de Amazônia. Quando a gente fala de citricultura na Amazônia, nós estamos falando do quê, Fábio? Seja bem-vindo, é um prazer poder conversar aqui no É Tempo de Amazônia. Obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês, seus telespectadores. Eu também assisto bastante o programa, acho ele bastante interessante. Quando se fala em citricultura sustentável na Amazônia, nós estamos falando de uma série de práticas e tecnologias que envolve desde o melhoramento genético quanto o melhoramento ambiental. Isso envolve esse conjunto de tecnologias que propicia você produzir mais na mesma área, sempre levando em consideração a questão da sustentabilidade, ou seja, você não precisa desmatar mais, você usa técnicas de manejo ecologicamente correto, que impacta positivamente na produção e qualidade dos frutos, sejam eles de laranja, limão e tangerina, que são os mais produzidos aqui na Amazônia. Essa dúvida que as pessoas, eu imagino quem está assistindo já deve estar até começando a tentar saber se a laranja, se o limão, se essas frutas que você mencionou têm algum tipo de pedigree diferente aí na Amazônia. É possível pensar nesses termos para a citricultura na Amazônia, Fábio? Sim, aqui eu costumo dizer que nós temos três grandes desafios na citricultura. O primeiro é justamente isso, né? O pedigree da muda de citros, a base genética. Nós estamos ampliando a base genética por meio de uma diversificação de porta-enxertos na produção de mudas, né? E combinação com aquelas copas que o mercado da Amazônia e do exterior vem demandando da gente aqui. Então, todo esse pedigree, a Embrapa, né, em parceria com todos os parceiros viveiristas, produtores, universidades, agências de defesa e fiscalização agropecuária, vem implantando há mais de 5 anos uma rede de experimentos em vários estados aqui da Amazônia, para que nós possamos avaliar quais as melhores combinações copa e porta-enxerto adequadas, adaptadas para cada estado produtor. Porque a gente fala em Amazônia, mas para que o telespectador entenda, aqui nós temos o grande bioma amazônico, mas também temos diversos sistemas de cultivo, né? Nós temos períodos que chove bastante, período que chove menos, nós temos áreas de cerrado, nós temos cultivos agroflorestais, cultivos solteiros. Então, para cada situação, em cada estado da Amazônia, nós temos as melhores indicações de copa e porta-enxerto para a produção de laranja, lima e tangerina. Ô, Fábio, quando a gente fala de Amazônia, trata de uma forma genérica coisas muito diferentes, como você acabou de mencionar. São vários estados e, às vezes, em um mesmo estado, você tem várias regiões absolutamente diferentes uma da outra. A tangerina e a laranja-lima, que você menciona agora, por exemplo, elas estão se adaptando, ou essa cultura, esse desenvolvimento, tem mostrado respostas mais positivas em determinadas regiões? O que é possível já adiantar frente aos primeiros resultados que vocês já estão apurando? Isso, um exemplo é aqui no estado do Pará. Nós somos privilegiados porque nós temos dois polos citrícolas. Um na região nordeste do Pará, onde predomina o cultivo da laranja pera e do limão, da limeira ácida Tahiti. E também uma segunda região,
o oeste paraense, onde predomina principalmente agricultores familiares que cultivam a limeira ácida Tahiti. Então, o pedigree que nós temos para os porta-enxertos, utilizando essas copas, a Embrapa recomenda o do grupo dos citrandarins, né, que é um conjunto de cultivares, 3 cultivares, Citrandarim Índio, Riverside e San Diego, que vem se destacando nesses sistemas de cultivo aqui no estado e em outros estados também. Nesse sentido, essas espécies que você falou e esses modelos de desenvolvimento com enxerto e outras técnicas, né, que estão sendo adotadas, algumas dessas frutas já foram encontradas aí na Amazônia, são originárias dessa região. É possível encontrar na Amazônia essa biodiversidade também? Sim, a maioria desses materiais genéticos foram introduzidos de outros estados, né, como o Grande Polo, o Cinturão Paulista, né, onde a pesquisa é bastante desenvolvida, e também no estado da Bahia, onde a Embrapa lidera esse programa de melhoramento genético a nível nacional. Mas aqui na Amazônia nós temos materiais que nós chamamos de rústicos, né, materiais de origem daqui. Inclusive nós temos uma tangerina muito conhecida, a tangerina mearina, que tem um grande mercado aqui no estado do Pará e também no estado do Maranhão, nosso estado vizinho aqui, porque ela é originária do Vale do Rio Mearim e foi introduzido aqui no estado do Pará, e ela já combina bem, já vem combinando com esses materiais de pedigree comprovados, né, que são os porta-enxertos da Embrapa. Essa produção, ela é mais destinada ao exterior, para exportação, ou é possível encontrar em outras regiões aqui do Brasil? A laranja e o limão aqui da região, principalmente do estado do Pará, que é o maior produtor da região, ele atende o mercado local, desde o estado do Amazonas, alguns estados do Nordeste, mas chega aí na CEAGESP em São Paulo também. E principalmente os limões são exportados para a Europa e os Estados Unidos. Na Europa ele chega via Porto de Roterdã e de lá é distribuído para os demais países e também para os Estados Unidos. Um dos principais objetivos do É Tempo de Amazônia é trazer diferentes vozes para discutir, debater e conversar sobre essas questões que implicam ou afetam a Amazônia. A gente tem uma primeira participação no programa hoje, que é do Antônio Carlos Simonetti. Ele é presidente da Associação Brasileira de Citros de Mesa. Vamos acompanhar. Olá, Fábio Gurgel. Meu nome é Antônio Carlos Simonetti. Eu sou produtor e presidente da ABCM, Associação Brasileira dos Citros de Mesa. Gostaria de saber de você, referente à citricultura. Aqui no estado de São Paulo, está difícil a citricultura devido ao fator climático, né? Falta de chuva, alta temperatura, pragas e doença, o green principalmente, né? O estado da Amazônia, né? Como você enxerga a citricultura no estado da Amazônia, uma citricultura mais sustentável, sem plantações ainda lá, né? Sem índice de praga ainda? Como você enxerga essa citricultura na Amazônia? Obrigado a todos, um abraço. Olá, Simonetti, muito obrigado pela importante pergunta que você fez. A região amazônica é uma região livre do greening, né? Nós já fazemos monitoramento constante aqui. Já foi comprovada a presença do psilídeo, só que não foi comprovado a presença da bactéria causadora do greening, né? A Candidatus liberibacter. Com relação às demais doenças, a principal doença que nós temos aqui na região é a gomose, justamente porque nós estamos fazendo um trabalho de migração da produção de mudas a céu aberto, que é a maioria dos viveiros aqui da região, para o cultivo, a produção, né, e o cultivo protegido, em atendimento à Instrução Normativa número 48, de 24 de setembro de 2013, do Ministério da Agricultura, que orienta que, a partir de então, as mudas cítricas devem ser produzidas em viveiro telado, substituindo o solo por fibra de coco. Isso permite um melhor e maior desenvolvimento do sistema radicular e uma muda mais bem formada. Então, você vai ter uma muda sadia, um pomar mais sadio e, consequentemente, vai despender tanto os recursos como os produtores que ainda adotam as mudas de chão, né, assim conhecidas, em seus pomares.
Fábio, para aprofundar ainda essa questão desse uso de tecnologias, que outras ferramentas, especialmente dessas técnicas ou tecnologias, vocês estão conseguindo encontrar para fazer esse desenvolvimento cada vez mais sustentável? Para onde está caminhando a pesquisa da Embrapa no âmbito da citricultura aí na Amazônia? O principal desafio que nós temos é essa migração, né? É capacitar produtores e viveiristas para migrarem desse sistema de produção de mudas a céu aberto, né? Que gera uma produção de mudas doentes e, consequentemente, pomares doentes. A diversificação dos porta-enxertos, nessa renovação dos pomares, os pomares estão sendo renovados com essas novas combinações de pedigree, e também a questão do melhoramento ambiental. Algumas técnicas que nós estamos ensinando os produtores aqui na região a adotarem em seus pomares, como, por exemplo, o controle do mato, né? Aqui, no primeiro semestre, nós temos chuvas intensas e o controle do mato despende uma grande quantidade de recursos por parte dos produtores. Então, nós fizemos um trabalho em parceria com o estado do Amazonas, com os produtores e viveiristas de lá, e testamos várias combinações, né, para o controle do mato. Então, em pomares de laranja, limão, nós testamos Braquiária decumbens, feijão de porco, milheto, espécies que são conhecidas por parte dos produtores, né? E verificamos que a Braquiária decumbens é a espécie que melhor controla o mato naquele período de chuva, né? Isso permite um controle da vegetação, a redução do uso de roçagens e herbicidas e, consequentemente, né, um melhor desenvolvimento do pomar. E o uso de maquinário nessa produção aí na Amazônia? Também já há equipamentos desenvolvidos especialmente para esse tipo de cultivo controlado, como você acabou de descrever? Aqui na Amazônia, a citricultura é predominantemente formada por agricultores familiares, com baixo custo, né, é uma produção de baixo custo, mas temos ainda já alguns grandes produtores. Aqui no estado do Pará, nós temos dois, no estado do Amazonas temos um, né? Então seriam basicamente três grandes produtores aqui em toda a região amazônica, que é predominantemente formada por agricultores familiares. Então, nessas empresas, nessas grandes empresas citrícolas, nós já temos o uso de tecnologias mais sofisticadas, como sensoriamento remoto, técnicas de geoprocessamento, a utilização de tratores, né, guiados por satélite. Então, pouco a pouco, a citricultura daqui vem se desenvolvendo bastante. Bom, por falar em produtores, é justamente um produtor que a gente vai ouvir agora, o Francisco Fábio, agrônomo da Estufa de Mudas, da Fazenda Lima, em Capitão Poço, aí no Pará. Vamos ouvir o questionamento ou o tema que o Francisco traz para o É Tempo de Amazônia. A gente sabe que a Embrapa tem um belo trabalho em relação a melhoramento genético aqui na região amazônica. A gente é prova disso, somos parceiros da Embrapa, temos uma área instalada de um desses trabalhos e são voltados para melhoramento genético e uma alternativa para você conseguir aumentar a produtividade de citros, seja limão, seja laranja ou seja tangerina. Dentro desse trabalho, a gente tem conhecimento que avalia com relação a porta-enxerto, qual é o melhor porta-enxerto, que se adapta melhor à laranja, a limão. Eu lhe pergunto se tem algum trabalho em relação à variedade Copa, tanto para limão quanto para laranja, aqui na nossa região, na região amazônica no geral. Uma boa pergunta, né? Nós iniciamos essa parceria com diversos viveiristas e produtores aqui na região amazônica, avaliando combinações Copa porta-enxerto, inicialmente introduzindo variedades de porta-enxerto. Então é salutar que eles tenham aquele interesse. E agora que nós definimos os melhores porta-enxertos, quais são as melhores copas? No caso do limão, isso varia de estado para estado. No estado do Pará, a principal demanda é pela produção de limeiras, limão Tahiti. Por exemplo, lá em Roraima já existe outras demandas por outros tipos de limão.
Então, para cada combinação copa, porta-enxerto, um estado vai demandar. No caso da laranja, nós temos também demanda por pineapple e rubi, né? Nós podemos testar as combinações da Embrapa, eu falei do grupo dos citrandarins, né? Dessas combinações de copa de laranja. Bom, a gente acompanhou aí durante a pergunta do Fábio os viveiros, as estufas de onde ele fez a pergunta, né? São estruturas ali muito bem cuidadas, com toda a tecnologia disponível ali colocadas. Não faz muita diferença se está fazendo lá na Amazônia ou, por exemplo, no interior do estado de São Paulo, onde há larga aplicação de tecnologia nesse tipo de cultura. Existem diferenças ou são muito parecidos, Fábio? São semelhantes porque esses viveiros, eu costumo dizer que a citricultura paulista, ela iniciou com 2 viveiros apenas, né? Aqui no estado do Pará, nós já temos 2 viveiros que atendem a demanda da norma do Ministério da Agricultura. No estado do Amazonas, nós temos mais um, e no estado de Roraima temos outro. Então, são 4 viveiros que adotam as tecnologias dentro do padrão exigido pelo Ministério da Agricultura. Esse viveiro que nós vimos aí, da Fazenda Lima, ele vai ser o primeiro viveiro de mudas cítricas da Amazônia associada ao Vivecitrus, né, que é aquela associação de viveiristas de mudas cítricas que tem como sede o estado de São Paulo. Fábio, uma outra questão que surge também, quando a gente vê esses viveiros, essa produção, que tem uma escala um pouco maior, a gente pensa na questão logística também. Esses viveiros ou essas experiências, eles precisam, num ambiente como o da Amazônia, estar mais próximos dos centros consumidores, né? Porque não há tanta disponibilidade de estrada ou de fazer o transporte desse tipo de carga até o local de consumo para os consumidores. Faz sentido essa colocação ou isso na Amazônia não é um ponto de preocupação? A logística aqui da Amazônia é um ponto de muita importância. O nosso modal logístico é basicamente a navegação, né, pelos rios. Aqui no estado do Pará nós temos um porto de Barcarena, em que a produção de citros é exportada para a Europa e Estados Unidos. E com relação à produção de mudas, também os rios nos auxiliam na distribuição desse material, seja de sementes ou seja de mudas, para os grandes centros consumidores e produtores de mudas que nós temos, principalmente no estado do Pará, Amazonas e Roraima. Bom, essa produção então ela se adequa bem aí a situações de lugares próximos aí dos centros consumidores, ou então um pouco mais distantes, mas onde o clima, as características de solo e tudo são mais propícias para a produção cítrica, é isso? Aqui na região amazônica, até aproveitando a pergunta do colega a respeito do green, né? Aqui nós somos uma região, uma das poucas regiões na área equatorial do globo terrestre em que não temos green. E também as condições de luminosidade, o clima, né? A temperatura, a pluviosidade, o relevo que favorece a mecanização, proporciona um grande potencial para o cultivo de citros na região amazônica. Nós temos apenas uma limitação, porque os maiores índices pluviais ocorrem de janeiro a maio e os menores de agosto a novembro. Então, nesse segundo semestre, em alguns locais nós ficamos desabastecidos de laranja, e isso é um risco porque nós podemos estar trazendo laranjas de outros estados sob o risco de trazê-las com alguma doença, né? Então, a questão da fiscalização, da fitossanidade, né, e proteção da planta é uma questão assim sine qua non aqui na região amazônica. A fiscalização atua intensamente para que nós continuemos sendo uma região produtora de citros que vem ganhando o impulso ao longo dos anos e com mudas e frutas com alto padrão de sanidade.
Muito bem, agora o É Tempo de Amazônia vai viajar e vai até Rio Preto da Eva, município da região metropolitana de Manaus. Nós temos a participação do Cláudio Decares, que é presidente da Amazon Citrus, Associação Amazonense de Citricultura. Vamos acompanhar o Cláudio. Obrigado ao canal Agro Mais. Estamos aqui falando de Rio Preto da Eva, município da região metropolitana de Manaus. Município esse que lidera a produção de citros no estado do Amazonas. E a minha pergunta para o pesquisador Fábio Gurgel é a primeira. Nós estamos aqui com o projeto Citrus Amazonas na sua terceira fase e nós estamos agora no segundo processo de estudo de copa e porta-enxerto. Mas nós não temos ainda produção dos citradarins trifoliatos aqui na região. A pergunta é se ele já tem esses dados. E também nesse nosso estudo de copa também, nós temos duas novas copas, que é a Rubi e a Pineapple. Era outra pergunta, se ele também tem dados de produção dessas duas copas na região, seja sobre os citradarins ou sobre o limão cravo mesmo. Obrigado pela pergunta, Decares. O estado do Amazonas, Marcelo, é um case de sucesso da citricultura na região amazônica, porque lá existe uma grande parceria entre viveiristas, produtores, fundações de amparo à pesquisa do estado da Amazônia, a universidade que capacita recursos humanos em citricultura, a CAPES e a Embrapa. Então lá, os experimentos, os pomares que nós estamos avaliando estão no segundo ano de produção. Então, com 2 anos de produção, a gente já consegue identificar aqueles materiais mais precoces, né? Aqueles mais produtivos e com boa qualidade de frutos, no início da formação do pomar. Então, lá no estado do Amazonas, os porta-enxertos Citrandarim Índio, Riverside e uma nova cultivada da Embrapa chamada BRS Bravo, vem se destacando em combinação com a copa de laranjeira pera. Mas lá, como ele mesmo falou, existe também as copas de Pineapple e Rubi. Para essas duas copas, a cultivada e porta-enxerto BRS Bravo vem apresentando ótimos resultados preliminares, né, dessas duas primeiras safras com relação à qualidade dos frutos. Bom, Fábio, agora eu fico pensando também que é possível sonhar com o caminho inverso. Nós tivemos aí o início dessa produção, dessa pesquisa em viveiros que aconteceram aqui na região sudeste, né? Mas essa experiência que vocês estão vivenciando aí está trazendo resultados tão promissores, né? E inovando, trazendo outras aplicações para o cultivo ou o desenvolvimento da citricultura. É possível pensar que a Amazônia também vai trazer de volta algumas melhorias e benefícios que vão ser utilizados nas plantações ou nos cultivares de outras regiões do país, até mesmo no Sudeste? A palavra de ordem é sustentabilidade, seja na agricultura, seja na indústria, seja no comércio. E a Amazônia faz escola, né? Nós somos exemplos não apenas para as outras regiões do Brasil, como para o mundo também. Então, o citrus é apenas uma pequena lição, né, que nós estamos aprendendo aqui na Amazônia, aprendendo a cultivar com técnicas sustentáveis, economicamente viáveis e socialmente democráticas, porque se você faz uma pesquisa que atende tanto o pequeno produtor, o agricultor familiar, que é a base da agricultura aqui na Amazônia, ao grande produtor, ao agricultor que pensa no cultivo agroflorestal, que você pode combinar espécies citrícolas também. Então, isso é uma forma de democratizar a ciência e proporcionar uma melhoria na qualidade de vida de todos os agricultores aqui na Amazônia. Fábio, você mencionou a questão internacional. Esses avanços, essas conquistas que vocês estão colecionando aí já na Amazônia, tem tido projeção internacional, aceitação e até conhecimento? Tem sido divulgado lá fora? Sim, constantemente nós temos contato com países vizinhos, né, principalmente aqui países da América Latina,
e do Caribe também, que eles têm interesse em expandir a fruticultura de uma maneira geral, incluindo os citros. Eles têm nos visitado, constantemente nós temos reuniões com embaixadas de outros países, divulgando essa pesquisa que é exemplo para toda a região amazônica, né, pois a Amazônia não fica só no Brasil, e também países do Caribe. Nós vamos poder ter alguma marca, algum selo de indicação de origem, por exemplo, dessa produção cítrica aí na Amazônia? Eu acredito que sim, pois inicialmente nós iniciamos um trabalho muito importante de conscientização, né? A partir do momento que nós temos viveiros que produzem aquelas mudas dentro das normas exigidas pelo Ministério da Agricultura, o que dá satisfação é que nós já temos produtores de mudas que antes produziam naquele sistema mais antigo, mais atrasado, né? Que é a muda de chão, de raiz nua, que ele migrou para o sistema de cultivo protegido de mudas cítricas e está tendo retorno e está vendo que é a coisa certa a fazer. Então, a conscientização é o primeiro passo para que nós cheguemos nessa indicação geográfica. Assim, caminhamos para isso, né? As pesquisas, em parceria com os produtores que abrem as porteiras para que nós possamos implantar esses experimentos lá, gerando vitrines, né, que nós chamamos espécie de vitrines tecnológicas em cada estado, para que sirvam de multiplicadores e exemplo para os demais produtores dos seus estados. Bom, a gente já está chegando um pouco ao final aqui do nosso tempo, mas eu gostaria de saber se, além desses cultivos, desses avanços com relação à citricultura, essas pesquisas elas podem beneficiar outro tipo de desenvolvimento agropecuário, inclusive? É possível harmonizar com outras culturas também esses avanços, Fábio? Sim, aqui na Amazônia nós não temos produtores que produzem apenas uma espécie, né? Por exemplo, os grandes produtores de citros também produzem açaí, pimenta, dentre outras espécies, inclusive em sistema agroflorestal, né? Então aqui a palavra uma palavra que anda junto com a sustentabilidade é a diversificação. Então, se você visita uma propriedade, uma grande propriedade agrícola aqui na Amazônia, você vê essa diversificação, né? É algo assim cultural da região, não plantar apenas uma espécie, né? Perfeito. Eu quero agradecer ao Fábio Gurgel, pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental, pela participação aqui no É Tempo de Amazônia. Foi ótimo conhecer melhor e mais profundamente esse desenvolvimento da citricultura sustentável aí na região. É muito promissor, muito interessante entender como há tanta diversificação aí na Amazônia. Muito obrigado pela participação aqui, Fábio. Eu que agradeço, Marcelo, e convido vocês a conhecerem aqui a nossa região. E a gente precisa agradecer também a Embrapa, né? Que é um manancial incrível aí de pesquisas, de novidades, de inovações para o agro brasileiro. Fica aqui também o nosso registro. Fábio, obrigado, até uma próxima oportunidade. Quero agradecer também a sua companhia, acompanhando aqui o É Tempo de Amazônia pelo AgroMais. Na semana que vem tem mais, até lá.